história do Caleb começou quando a gente estava em um culto e o Senhor ministrou no meu coração que eu estaria gerando novamente. E aí, assim que o culto acabou, eu peguei e contei para ele, né? Que a gente ia ser pais mais uma vez. E naquele momento eu recebi a notícia, né? E falei, acho que essa mulher tá doida. Será que Deus falou com ela mesmo? Né? E de fato Deus tinha ministrado no coração dela. Né? E um dia seguinte, nós fizemos o teste e deu gravidez. Né? E naquele momento saímos e fomos marcar a primeira consulta, né? Onde foi marcado o primeiro ultrassom. E quando nós chegamos na sala de ultrassom, né, a médica virou para nós e falou que não era uma gravidez, né, que ali era um tumor. Né? E naquele momento eu repreendi, porque Deus tinha ministrado ao coração dela que ela estava grávida. Né? E naquele momento eu tomei posse. E ali eu confrontei a médica. Né? E no entanto que ela virou a tela, né, e apontou na tela e falou: mãezinha, você não está grávida. Né? Para vocês verem que vocês estão errados e eu estou certa, pediu para nós subir e ela fazer um exame de sangue. Né, onde foi feito o exame de sangue e ali de fato deu positivo. Porém, eles descartaram a hipótese de ser um tumor e colocaram que poderia ser uma gravidez ectópica. Né, e naquele momento nós não aceitamos. Né, nós oramos ali naquele hospital, né, e para ela ficar internada, né, e eu não aceitei. Né, e eu falei que nós iríamos sair daquele hospital porque ela estava grávida, né, que íamos sair dali para procurar outro profissional. E marcamos, né, outro ultrassom e outra clínica, né, onde que de fato mostrou que ela estava grávida, que ela estava gerando normal. E ali nós escutamos o primeiro batimento, né, do nosso bebê. E nesse momento, né, quando ela passamos pelo médico que mostrou que estava tudo ok com o nosso bebê, né, ela teve uma gestação saudável, né, 9 meses tranquilo, né, onde que chegou o momento da descoberta, né, que ali nós estávamos gerando o Caleb. Mês o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais. E ali foi quando nós descobrimos que nós estávamos gerando um Caleb, né? E ali foi uma gestação saudável, né? Até que chegou o grande dia, né? Foi 41 semanas. Né? Quando chegou o grande dia, eu até enganei minha sogra, né? Que nós tínhamos o combinado, que se fosse menina, eu assistia, e se fosse outro menino, ela que ia subir para assistir. Mas você sabe aquela coisa, né? Não tinha como deixar ela assistir, né? Porque a emoção de você poder ver o parto do seu filho é grande. E foi quando nós conhecemos o nosso Caleb, né? O nascimento dele, que ali nós pôde ver o rostinho dele, né, aquele primeiro choro, né, aonde nos impactou, né, e naquele momento ela pôde receber o Caleb nos braços, né, e ali foram mais 2 dias dentro daquele hospital, né, até onde o Caleb recebeu alta, né, e nós voltamos com ele para casa, né, e ali foram dias que nós vivemos grandiosos, né, felizes, né, porque nós estávamos com a nossa família junta, né, eu, a Mileide, o Anthony e o Caleb, né, porém, no decorrer desse tempo, com 15 dias de vida,
o Caleb começou a ter uma leve tosse, né? Aonde nós levamos ele para a primeira consulta, né? Porque não achamos normal um bebê com 15 dias de vida, né? Já tendo aquela tossinha, né? E foi quando eu deixei a Milady no hospital e ela retornou para casa, né? Falando que não era nada, né? Isso foi numa sexta-feira. E passou o sábado, domingo, né? Na segunda-feira a tossinha dele já foi aumentando, né? E quando eu cheguei em casa, ela me mostrou o Caleb, né? Onde foi que nós presenciamos que o peitinho dele estava afundando, né? E ali pegamos o Caleb junto com o Anthony, partimos para o hospital e ela entrou, né? Para passar o Caleb no médico e eu fiquei dentro do carro com o Anthony, né? E quando deu por volta de umas 3 horas da manhã, ela me ligou de dentro do hospital, falando que eu poderia retornar com o Anthony para casa, que o Caleb, naquele momento, ia ser internado. Bom dia, mãe. Bom dia. Bom dia. Bom dia pro amor da minha vida. Quem é o amor da vida da mãe? Bom dia. Dormiu bem? Dormiu gostoso a noite toda? Ai, que gostoso. Parabéns. Né? E ia ser transferido para o hospital de Parelheiros. Né? E ali bateu aquele desespero, né? De não naquele momento estar retornando com a Milady, com meu filho nos braços. E eu e o Anthony voltamos para casa. E isso foi na segunda-feira. Né? E na terça-feira de manhã, né, ela me ligou falando que o Caleb estava sendo colocado numa bolsa de oxigênio. E nessa terça-feira decorrente, ele passou, né, o dia na bolsa de oxigênio, porém ele não melhorava, né, foi cada momento agravando. E quando chegou na quarta-feira, uma médica entrou dentro da sala, né, e falou, né, que se naquele momento ele não descesse para a UTI e fosse entubado, ele não ia resistir. E quando a Milady me deu a notícia que o Caleb ia ser entubado, eu entrei em desespero, porque nós lembramos da época do Covid, né? Todo mundo era entubado, estava falecendo, e eu imaginei que o Caleb não ia acabar resistindo, né? Por algo ter gravado na mente. E ali ele foi entubado, e na quinta-feira eu saí do serviço e fui visitar ele. E quando eu cheguei no hospital, estava a Milady e minha sogra, né? E quando eu entrei naquela sala de UTI, eu olhei pro Caleb, ele com todos aqueles aparelhos. Deu uma dor no coração de ver o meu filho naquele estado, né? Tão novo, né? Apenas com 15 dias de vida. E quando eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, né? Ele começou a tossir, 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 tossir com aquele cano, né, na boca dele, que ele estava entubado, e ele não voltava. E naquele momento ele começou a inchar, né? Ele começou a inchar o rosto, o peito, e eu fui pra Milady e falei: Caleb, não tá normal, tá acontecendo alguma coisa. E minha sogra virou: não, Simon, calma, ele vai voltar, porque ele tá tentando tossir e daqui a pouco passa, ele volta ao normal. Porém, não foi voltando, até o momento que nós olhamos para aquele aparelho, o batimento dele começou a cair, 120, 80, 40, zerou. E quando o batimento dele zerou, nós gritamos o enfermeiro veio correndo, gritou aquela equipe médica veio correndo para dentro da sala, nos retirou de dentro, né? E a Milady, minha sogra, começou a chorar, né, naquele corredor. E claramente eu olhei pro céu, levantei a mão pro alto e falei: Deus, da mesma forma que Abraão entregou Isaac no alto daquele monte, eu te entrego meu filho Caleb agora. Se for pro Senhor levar, o Senhor pode levar, porque o Senhor não vai deixar de ser Deus na minha vida. Nós vamos continuar te adorando com a mesma intensidade que nós te servimos. E naquele momento eu abracei a Milady, né?
para consolar ela, e passou em cerca de uns 20 minutos, uma médica veio até nós e falou que nós poderíamos entrar no quarto de volta, né? Mas para mim eu achei que ele estava morto, né? Porque uma criança com 15 dias teve uma parada cardíaca, eu falei, ele não resistiu. E foi quando eu falei para a Milady, não, deixa que eu entro, né? Porque eu tomo o baque e depois eu consolo ela. E quando eu botei o pé naquela sala, que eu escutei os aparelhos bombando o coraçãozinho dele, que eu escutei o barulho tum, tum, tum do coraçãozinho dele, eu olhei e falei, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Né? O Senhor trouxe o meu filho de volta. Né? E nesse decorrer, passaram longos 43 dias. Né? O Caleb ficou internado 43 dias, sendo que 32 dias foi na UTI, entubado. Né? E toda vez que nós estávamos lá, nós orávamos, nós clamávamos, né? A igreja parou para interceder sobre a vida do Caleb, né? Eu lembro nitidamente, né, um dia que eu fui dormir no hospital, né? A primeira vez que eu fui dormir com o Caleb no hospital, e eu estava ali orando, né? E o médico chegou até mim e falou, né, paizinho, fica tranquilo, né, que o Caleb vai passar a noite toda dormindo, porque ele precisa repousar, né? Ele não pode fazer força, né? Porque quanto mais ele fazer força, o pulmãozinho dele se fecha, porque o vírus, né, ataca mais, né? Que o Caleb estava com bronquiolite e ele está com 6 sedação, onde uma sedação está parando o cérebro dele, parando membros, o pulmão, ele estava apagado geral, né? Só estava bombando o coração. E eu ali orando, e eu lembro claramente quando o obreiro Diego, né, ele me mandou um áudio, né, perguntando como estava o Caleb. E ali eu falei como o Caleb estava, né? E ali ele orou, né? Ele orou, né, pelo celular, e eu coloquei para o Caleb escutar. E naquele momento que o obreiro começou a orar, eu comecei a interceder naquele quarto com 6 sedação. O Caleb acordou para ouvir aquela oração, né? E ali o Caleb ficou longos mais ou menos de 40 minutos a 1 hora acordado olhando para mim, né? E ali marcou muito eu, né? Porque eu vi que o Senhor estava cuidando. Foi passando dias, passando dias, passando dias, e nada do Caleb, enfim, melhorar, né? E chegou um momento que nós já meio que começou a nos abater. Eu sou muito grato porque nesse momento, né, nós fomos acolhidos pela igreja, né? A igreja parou para clamar pelo Caleb, como parou para cuidar de nós também, né? E nesses longos dias, chegou um momento, acho que já tinha passado uns 25 dias, por aí mais ou menos, e nada do Caleb ter uma melhora. A Milady me liga, chorando. E nesse momento que ela me ligou chorando, eu falei, meu Deus, faleceu. E eu falei para ela, falei, morreu? Aí ela falou, não, ele não morreu, mas ele vai ser o próximo. Aí eu falei, mas como assim ele vai ser o próximo? Porque uma menina que estava do lado do leito dele acabou de ter uma parada cardíaca e ela faleceu. E ele vai ser o próximo. Porque quantos dias já se passaram? Quantos dias já se passaram e nada dele ter uma melhora, né? Cada dia que passava ele piorava. Ele piorava, né? E naquele momento eu fui tomado assim por uma fúria, não sei, entendeu? E eu estava até no meu trabalho junto com o Cláudio. Eu falei pro Cláudio, Cláudio, fica aí, porque eu vou para aquele hospital, eu preciso de uma resposta, né? Tantos dias se passaram e os médicos ainda não conseguem dar uma resposta, né? E eu preciso saber se meu filho de fato vai sair de lá ou não,
E naquele momento eu saí do meu serviço, né? Fui para minha casa, tomei um banho e eu botei um louvor no carro e eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, na sua palavra diz que nos céus não vai haver dores e nem ranger de dentes, né? E então eu prefiro que o Senhor nesse momento recolhe o meu filho. Eu prefiro que ele vai reinar do seu lado. Porque nesse momento, a dor que ele está sentindo vai ser cessada. E do seu lado ele vai estar feliz. Então eu prefiro que eu e a Mileide, né, tenha essa dor eterna. Porém, meu filho nesse momento, se o Senhor levar, ele vai estar feliz. Ele não vai estar mais sentindo dor. E eu preciso da minha família de volta. Porque a Mileide naquele leito de hospital, já desgastada fisicamente e mentalmente. Né? O Anthony, tivemos pessoas que nos deram suporte. Entendeu? O Anthony ficava na casa de um, ficava na casa de outro, entendeu? Mas é só um modo de falar, porque todo lugar que ele passou, entendeu? Ele foi bem cuidado. Né? Porém, o Anthony estava sentindo falta da Milady. E eu não podia falar para ela. Né? Porque ela já estava ali, já preocupada, entendeu? Desgastada. Então, as preocupações aqui fora eu não podia levar para ela lá dentro. Né? E então eu guardava comigo. E eu falei para Deus, Deus, então recolhe o Caleb, deixa ele ser feliz do seu lado, entendeu? Porque eu e a Milady, nós aguentamos o Baca aqui fora, o Anthony hoje é só uma criança, entendeu? Daqui uns anos ele não vai mais lembrar do irmão dele, entendeu? Ele só vai saber por história que nós contar para ele, né? E ali eu cheguei naquele hospital e quando eu entrei o médico nos chamou, né? E falou para nós, né? Que todo recurso que a medicina pôde fazer com o Caleb já tinha sido feita. Né, que todos os aparelhos que o Caleb pôde usar, o Caleb usou. Né, que não adiantava nós tirar ele do hospital público para levar para o particular. Que às vezes nem no particular seria tão cuidado igual ele estava sendo. E de fato o Caleb estava sendo cuidado. Né, graças a Deus, Deus colocou uma equipe maravilhosa que cuidou da vida do nosso filho. Né, e ali o médico pegou e falou, tudo que nós podíamos fazer, nós já fez. Né? Mas deu para ver que vocês são da fé. Né? Vocês servem um Deus. Então se apega na fé de vocês. Porque só a fé de vocês hoje pode tirar o Caleb daqui. E naquele momento o médico saiu para fora, né, daquele leito da UTI. E eu e a Mileide fomos no Caleb. Nós demos as mãos, né, para nós poder se despedir do Caleb. E naquele momento eu coloquei a mão sobre a cabeça do Caleb. E Deus ministrou claramente ao meu coração que ali não era uma despedida. Que Deus ia tirar o nosso filho dali. Porém, Deus ia tirar o Caleb dali. E a vida do Caleb seria um grande testemunho. Um testemunho que ia impactar vidas. Muitas vidas seriam alcançadas através do testemunho do Caleb. Né? E Deus não só ia fazer na vida do Caleb. Deus queria fazer algo dentro daquele hospital. E naquele momento eu soltei a mão da Milady e eu falei, meu amor, o Caleb vai sair daqui. Deus falou comigo. Mas Deus quer fazer algo aqui nesse lugar. E foi quando eu virei, Senhor, então faça o que o Senhor precisa fazer aqui nesse lugar. Porque eu não aguento mais, não aguento ver mais minha esposa assim. Eu quero poder ter a minha família unida de volta. Se o meu filho vai sair daqui, eu quero poder chegar na minha casa, abraçado com minha esposa e os meus 2 filhos no braço. Então, Senhor, faça logo o que o Senhor precisa fazer aqui. E naquele momento nós sentamos. Foi quando entrou o outro médico do Caleb, né? Que era o físio dele, né, amor? O físio dele. E naquele momento que esse médico entrou dentro do leito da UTI, Deus ministrou a respeito da vida desse homem todinho. E foi quando eu virei para ele e eu falei, você crê em Deus? E ele falou, eu sou cristão. Eu falei, Deus tem algo para falar com você. E eu vi naquele momento que aquele médico, ele falou, pode falar. E eu comecei a falar tudo que Deus tinha me falado a respeito daquele homem.
né, que Deus não tinha levado ele para dentro daquele hospital, entendeu? Simplesmente para usar ele através da medicina. Que Deus estava colocando ele lá dentro, porque Deus ia usar a vida dele, que pessoas seriam curadas através da oração dele naquele lugar. Então, para ele poder estar lá dentro, Deus levou ele a fazer uma faculdade. E ele entrou para aquele lugar. Mas não era através da faculdade, porque Deus queria usar ele através do dom de cura, que era o dom que Deus queria usar. E naquele momento eu falei, e ele tomou posse. E foi quando ele compartilhou comigo, né, que de fato, há muitos anos atrás, ele tinha recebido essa palavra, né? Porém, né, no meio do decorrer, ele deixou de crer. Por quê? Porque tudo que ele fazia lá dentro, entendeu? Era através dos estudos dele. E de fato ele estudou para isso, né? Então, os estudos dele acabou tirando um pouco, né, daquilo que Deus tinha ministrado no coração dele. E naquele momento ele falou que entendeu, né, que quando ele chegasse sobre aqueles leitos, ele não ia simplesmente mais vir, entendeu, pelo que ele aprendeu na medicina, que de fato ele ia fazer o que Deus queria que ele fizesse lá dentro, né? E ali eu entreguei essa palavra para ele, né? Ele me abraçou e saiu. Irmãos, era o que Deus queria falar. Deus usou a situação do nosso filho, né, para ministrar no coração desse servo dele, né? E com 2, 3 dias, o Caleb, assim, ó, o Caleb foi desentubado. O Caleb saiu do leito da UTI. O Caleb subiu para o quarto. E com mais uma semana, nós estávamos saindo com o nosso filho no braço. E no dia 28 de maio de 2024 foi o grande dia, onde nós tivemos a alta do Caleb, né? E não foi só o grande dia, né, que foi a alta dele, né? Foi o presente que a Milady recebeu, né? Porque nessa data foi o aniversário dela, né? E que presentão, né? De ela poder sair com o Caleb nos braços, né? E poder chegar em casa, né? E nossa família estar unida de volta. Eu, a Milady, o Anthony e o Caleb. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No 5º faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha.
No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo. Se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda